2 Timóteo capítulo 2, verso de número 14, que é 2 Iautan capítulo 2, verso de número 14. A palavra do nosso eterno Criador nos diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante de Iaú, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Iaú aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, que produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Iautan, capítulo 2, verso de número 19, que é 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Iaú fica firme, tendo este selo: Iaú conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Yahushua, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, purificado e idôneo para uso do amo, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a emuná, a caridade e a shalom com os que, com o coração puro, invocam a Yahushua. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Verso 24: e ao servo de Yahushua não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Iaú lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aleluia! Aleluia. Podeis vos assentar, amada igreja. Aleluia. Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais nesta noite aprendendo de Yahushua, que é manso e humilde de coração. E Ele está aqui para nos ensinar de que maneira devemos andar para agradar a Ele. E Ele quer operar em nossas vidas através da sua vontade, tanto o seu querer como o seu efetuar, pois é Ele, por meio do seu Espírito, que opera tudo em todos. Nós vemos aqui, irmãos, algumas instruções pelas quais nós devemos nos atentar, com espírito de vigilância, para que não venhamos cair em laços de perdição, laços que podem nos distanciar da presença do nosso eterno Criador. O que é que contribui para que nós venhamos nos afastar daquele que é puro? Infelizmente, há uma grande guerra espiritual para que não venhamos estar na presença do Criador. E o que contribui para que nós não estejamos na presença do nosso Criador é a guerra entre a nossa carne e o nosso espírito.
Infelizmente, irmãos, jamais vamos conseguir entrar na presença do nosso Criador com sentimento carnal. O Altíssimo Yahu, Ele é Espírito, e Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, e Ele está nos preparando e ensinando a cada um de nós, para que venhamos adorar a Ele em espírito e em verdade, tomando sobre os nossos corações o jugo da sua doutrina, para que possamos ser um povo especial, zeloso de boas obras. Jamais vamos conseguir andar com aquele que é puro, aquele que é imaculado, se nós não renunciar, irmãos, os nossos desejos, os nossos prazeres, enfim, os nossos pecados. Nós temos que evitar entre nós contendas de palavras. A igreja que estava na cidade de Corinto, ela infelizmente teve que passar por uma séria repreensão, porque entre ela estava havendo contendas. As contendas, elas corrompem os bons costumes. As contendas de palavras, elas trazem dissensões entre nós. E nós não podemos, irmãos, viver uma vida em que o nosso viver seja um viver onde estejamos promovendo dissensões entre os irmãos. Porque o Altíssimo Yahu, Ele diz que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega o seu coração à vaidade, nem jura enganosamente, nem promove dissensões entre os irmãos, esses tais herdarão o novo céu e a nova terra. Então, nosso viver aqui, irmãos, é um viver onde nós estamos sendo disciplinados pelo Espírito da verdade, para que estejamos sendo condicionados a viver de acordo com a vontade do nosso Criador. Nós temos que evitar falatórios profanos, nós temos que evitar palavras torpes. O nosso viver tem que ser um viver semelhante ao viver daquele pelo qual nós estamos seguindo. E a última não vai permitir que nós venhamos manter uma comunhão com Ele andando numa vida de contendas, de falatórios profanos, que promovem a impureza no coração, no meio da congregação dos irmãos. Porque infelizmente, irmãos, as más conversações, através de falatórios profanos, elas produzem impiedade no meio do povo que tem que ser limpo de mãos e puro de coração. O Altíssimo, Ele tem contemplado, irmãos, que são poucos os que ainda estão preservando a sua doutrina aqui na terra. Os homens estão mais preocupados em falar aquilo que vai tocar no ego da pessoa, propagando mensagens que vai fazer a pessoa até chorar, sendo direcionada ao coração dos pecadores, de forma que não cobre deles arrependimento. Irmãos, vida eterna é para aqueles que se esforçam e passam a ter bom ânimo, buscando manter comunhão com o Criador. E para nós manter uma vida de comunhão com o Criador, nós temos que deixar de fazer a nossa própria vontade e procurar dar liberdade para o Espírito da verdade, e promover em nosso viver um viver
de um verdadeiro seguidor da verdade. Melhor seria para cada um de nós se não tivéssemos conhecimento do caminho da justiça, porque os mandamentos do nosso eterno Criador são mandamentos que estão nos purificando, são mandamentos que estão nos criando em verdadeira justiça e pureza de caráter. O Altíssimo, Ele nos dá um coração espiritual. O Altíssimo, Ele nos dá um coração novo. É um coração que nos faz sentir o que os homens carnais não podem sentir. É um coração que nos guia ao sentimento da vontade do Criador. Muitos homens têm desviado os ouvidos da verdade, e através de ensinamentos de doutrinas anátemas, infelizmente, estão produzindo impiedade entre o povo que deve viver um viver de pureza perante o Criador. Amados irmãos, todas as coisas são puras para aqueles que estão buscando viver uma vida de pureza semelhante à pureza do nosso Criador. Aquele que quer manter uma comunhão com o Criador, ele tem que se despojar daquilo que infelizmente são coisas pecaminosas deste mundo. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Não convém aos salvos do Altíssimo andar cocheando entre dois pensamentos. Não convém aos salvos viver uma vida que esteja promovendo a impiedade entre os irmãos. Então temos que evitar palavras torpes, falatórios profanos. Nós temos que evitar propagar doutrinas anátemas. Nós temos que examinar as Escrituras, irmãos, porque o Altíssimo disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Temos que vigiar naquilo que falamos, porque diz a palavra, irmãos, que por nossas palavras seremos justificados e por meio delas também podemos ser condenados. E a condenação, ela vem através dos nossos atos, através das nossas palavras. E nós temos que dia após dia dar liberdade para o Espírito da verdade nos criar em verdadeira justiça e pureza de caráter. Porque aquele que diz que está andando em comunhão com o Altíssimo e está promovendo contenda entre os irmãos, a palavra do Altíssimo Yahu deixa bem claro para nós que tal vida ela não mantém comunhão com o Criador, porque o Altíssimo, ele é puro. E se dissermos que temos comunhão com Ele andando na impureza, nós mentimos e não praticamos a verdade, irmãos. Porque aquele que diz que conhece a Yahushua deve andar como Ele andou. Aquele que diz que conhece a Yahushua e não guarda os seus mandamentos, diz a palavra que esse tal é mentiroso. E Yahushua, ele não revela os mistérios do reino dele àqueles que são rebeldes, àqueles que são mundanos e profanos, não. Ele só revela os mistérios do reino dele para aqueles que são pessoas
que estão se humilhando debaixo das suas potentes mãos. Amados irmãos em Yahushua, daqui da cidade de Sertãozinho, procurai compreender que o fundamento de Yahu, ele permanece firme, tendo este selo, tendo esta identificação, este sinal, de que todo aquele que profere o nome de Yahushua, o nosso amo, ele deve se apartar da iniquidade. A iniquidade que é promovida pelo que falamos, pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que pensamos. Porque Yahu, diante da sua pureza, ele cobra de nós que venhamos ser puros como ele é puro. E esta pureza é uma pureza espiritual, porque ele trabalha em nossas vidas, transformando os nossos corações pela renovação do nosso entendimento. Ele quer que nós estejamos cingindo os lomos do nosso entendimento com a verdade. E Yahushua, irmãos, ele anda no meio daqueles que têm prazer de receber os seus conselhos. E ele diz na tua palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, verdadeiramente sereis meus seguidores. E Yahushua, ele só reconhece como verdadeiros discípulos aqueles que estão se esforçando em cumprir com a justiça dele. Porque diz a palavra de Yahushua que todo aquele que profere o nome de Yahushua tem que se apartar da iniquidade. Se ele está nos mostrando que nós temos que se apartar da iniquidade, o nosso viver não pode promover impiedade. Entre nós não pode haver dissensões, entre nós não pode haver contendas. Dissensões e contendas são obras da carne, são obras daqueles que estão vivendo no mundo. E Yahushua, ele diz que todos aqueles que é nascido do Espírito dele já não pertencem a este mundo, como ele deste mundo não é. Amados irmãos em Yahushua, Yahushua, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Os que estão semeando na carne ceifarão a morte eterna, e os que estão semeando no Espírito herdarão a vida eterna. Nós devemos, irmãos, tomar uma decisão, ao ponto de decidir qual será o destino em que almejamos para a nossa alma. Porque, irmãos, a palavra de Yahu, ela é fiel e verdadeira, e ela é digna de toda a nossa aceitação. E ele diz que a sua palavra, ela permanece firme, tendo uma identificação. O Altíssimo Yahu, ele conhece aqueles que são seus, e ele enxerga que os seus são aqueles que estão vivendo uma vida de um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que está dando testemunho da verdade, um povo que não está mantendo uma amizade com o mundo,
Porque qualquer que quiser ser amigo deste mundo, infelizmente tornar-se-á inimigo do Iaú vivo. Aleluia! Aleluia! A palavra, irmãos, ela está mostrando para nós que numa grande casa que é no reino de Yahushua, há vasos de honra e há vasos de desonra. Que tipo de vaso você tem sido? Aqueles que são vasos de honra, diz a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 1. Finalmente, irmãos, rogamo-vos e exortamos no nome de Yahushua, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Yahu, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Irmãos, enquanto nós tiver fôlego de vida aqui nesta terra, o Espírito do Altíssimo, Ele nos cobrará um caráter de pureza para que nós venhamos nos relacionar com Ele. E Ele quer que nós sejamos puros como Ele é puro. Ele quer que nós sejamos justos como Ele é justo. Um vaso de honra, ele tem que saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Altíssimo Yahu. E temos que nos esforçar para andar segundo aquilo que agrada os seus olhos, para que possamos continuar progredindo espiritualmente cada vez mais. Verso 2: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo ame Yahushua, porque esta é a vontade de Yahu, a vossa purificação ou santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra diz, irmãos, que nós temos que fugir dos desejos da mocidade. E nós vemos, irmãos, que a mocidade dos dias de hoje, elas não estão se lembrando do Altíssimo Criador nessa fase de vida que eles estão vivendo. Então nós temos que se abster da prostituição, dos desejos pecaminosos da nossa carne. Nós temos que se abster da impiedade. Nós temos que se abster dos costumes profanos. Uma serva do Altíssimo não pode andar como uma serva do maligno. Há uma diferença entre aquele que serve a Yahu com o que não serve. A vontade de Yahu é a nossa purificação. Tem pessoas que não aceitam este tipo de mensagem, porque esta mensagem aqui, irmãos, é uma mensagem que quer nos estruturar a viver como o nosso Criador viveu. Uma grande quantidade de pessoas, ao invés de se purificar, eles estão se sujando mais ainda. E Yahushua, ele não nos deu promessa de prosperidade financeira para nós ficar correndo atrás do ouro e da prata desta terra, não, igreja. Quantos que estão perecendo e estão servindo o ídolo do dinheiro no nosso momento, porque a vida deles é uma vida destinada numa busca constante do ouro e da prata desta terra. E Yahushua, ele ensinava aos seus seguidores que eles não deveriam andar ansiosos acerca do que haveria de comer, de beber ou de vestir,
E ele deixava bem claro que tendo o que comer e o de vestir, estejais com tudo contentes. Porque é certo de que, assim como nu viemos a este mundo, nu nós voltaremos. Ninguém pode levar sequer aquilo que deseja para a eternidade, a não ser as obras espirituais promovidas pelo amor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em purificação e honra. Cada um de nós que somos vasos de honra, nós temos que saber usar este corpo que é o templo e a morada do Ruach Kodesh, com entendimento, porque este corpo deve ser um corpo onde reside nele a pureza, de maneira que o nosso viver não venha promover escândalos. As irmãs, manter o máximo de vigilância nos vossos vestuários, na vossa maneira de se vestir. Os filhos do Altíssimo, lá no princípio, eles se contaminaram com as filhas dos homens, porque eles se atentaram para a formosura dos corpos das filhas dos homens. Cada um de nós temos que saber possuir os nossos corpos, porque diz a palavra que nós somos vasos de honra. Então nós temos que fugir dos desejos pecaminosos da nossa mocidade, evitando atitudes profanas, porque todo aquele que profere o nome de Yahushua, ele deve viver uma vida de pureza, se apartando da iniquidade. Quem crê assim, diga aleluia. Aleluia. O nosso viver aqui, irmãos, tem que ser um viver onde nós estejamos possuindo o nosso corpo em purificação e honra aos olhos do Criador e dos homens. Aleluia. Não segundo os carnais, porque os carnais, eles andam segundo a paixão das concupiscências, dos desejos pecaminosos da sua carne. A vida daquele que serve a Yahushua é uma briga constante para que a carne dele não reine em seu corpo mortal, porque a nossa carne, ela quer que nós estejamos possuindo o nosso corpo na prostituição, na lascívia. Quem sabe o que é lascívia? Lascívia é sensualidade pecaminosa. Tantas irmãs como os irmãos, vigiai nas vossas vestimentas, porque qualquer que escandalizar qualquer um dos pequeninos que creem em Yahushua, melhor seria para tais vidas que naquele dia pendurasse uma pedra sobre o seu pescoço e se precipitasse às profundezas do mar, porque tais vidas não escaparão do juízo do Altíssimo, que diz que muitos vão chegar até ele naquele dia e vão dizer: meu amo, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não operamos sinais, prodígios e maravilhas. Então Yahushua vai dizer: eu nunca te conheci, eu não sei quem sois vós, eu não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há uma grande multidão que quer
fazer parte do reino de Yahushua, como amantes da iniquidade. Todos nós estamos sujeitos a pecar contra a pureza do nosso Criador, mas nós temos que se esforçar, combatendo o bom combate da nossa vida espiritual contra a nossa vida carnal, procurando viver uma vida agradável perante os olhos do Criador. O Altíssimo está mostrando para nós, irmãos, que nós temos que rejeitar os desejos que são pecaminosos da nossa carne, porque nós somos vasos de honra. Como vasos de honra no reino dele, temos que saber possuir o nosso corpo. As irmãs não podem andar com sainhas curtas, transparentes, roupas decotadas, não pode andar com vestimentas mundanas, porque há uma diferença entre aqueles que fazem parte do fundamento do Altíssimo com os que não fazem. Os que fazem parte do fundamento do Altíssimo, Yahushua deixou bem claro: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assoprar os ventos, combateu aquela casa e ela não caiu, porque estava fundamentada na doutrina de Yahushua, na obediência da doutrina de Yahushua. O povão do mundo aí, eles rejeitam a verdade, porque são do mundo, mas nós, os que cremos que aquele que fala conosco é puro, temos que aceitar esta palavra, que cobra de nós também pureza, para que possamos nos relacionar com ele. Temos que rejeitar as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contenda. Nós temos que vigiar nesses últimos dias. Há diversas pessoas que não aceitam a verdade, e diz a palavra que nós temos que pregar a verdade, a palavra da verdade a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo, corrigindo, a tempo e fora de tempo, porque já estamos, irmãos, cercados e rodeados de homens e de mulheres que estão desviando os ouvidos da verdade, mesmo estando com as escrituras nas suas mãos ou debaixo dos seus braços. Espiritualmente são carnais, espiritualmente estão cegos, e diz a palavra que se um cego guiar outro, ambos cairão num abismo. E a igreja de Yahushua está sendo doutrinada, está sendo disciplinada a não cair num abismo que não tem volta. Quantos que estavam conosco e acharam que o viver que nós vivemos é muito difícil, e procuraram as igrejas de porta larga, procuraram as igrejas que dizem que pode fazer tudo, pode jogar futebol, pode andar de mini saia, pode andar de short, pode fazer o que quiser, pode ir para o carnaval, para a discoteca, pode fumar um cigarro. Quantos que estão há anos dentro de congregações e são fumantes, são viciados em bebidas, não consegue deixar de dançar uma música mundana, de ouvir uma música mundana.
Até quando a igreja vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Aquele que fala conosco, ele é puro, e ele cobra de nós pureza para que nós estejamos entrando no reino dele. Irmãos, ao servo e serva do Altíssimo não convém contender, mas temos que ser mansos para com todos e procurar ganhar as pessoas, não com multidões de palavras, mas sim através do nosso exemplo. Procure ganhar a tua família através das tuas atitudes, na sua casa. Procure ganhar, irmãos, os seus companheiros de trabalho através do exemplo. É a única maneira mais plausível que o Altíssimo vê para ele trabalhar no coração dos incrédulos. É pelas obras, é pelo comportamento. Quem recebe esta palavra e vai procurar se purificar mais e mais para manter comunhão com Yahushua, diga aleluia, aleluia, aleluia. Yahushua vive, aleluia. Quem crê que Yahushua está aqui, diga aleluia, aleluia. Quem vai esconder esta palavra dentro do teu coração para não pecar contra a pureza de Yahushua, diga aleluia, aleluia. Aleluia. Então vamos ser sóbrios em tudo, procurando ser tementes e obedientes à palavra. Vamos só agradecer para voltarmos para o nosso lar, irmãos. Oremos uns pelos outros. Ó amado Salvador Yahushua, nós estamos aqui diante da tua presença, de joelhos dobrados perante a tua face, para suplicar de ti pela nossa libertação. Nós reconhecemos que contra ti somente pecamos. Nós reconhecemos que contra ti nós temos praticado obras das quais tem sido uma vergonha para o teu reino. Perdoa a maldade das nossas ações. Ajuda-nos a esconder esta palavra dentro do nosso coração para não pecar contra a pureza da tua palavra, meu amo. Ó meu Salvador, eu apresento nas tuas mãos a nossa eterna gratidão por estar falando conosco e nos ensinando de que maneira devemos andar para agradar a ti. Tenha paciência com cada um de nós. Tira de nós tudo que não provém da tua justiça. Abençoa esses jovens que estão aqui prostrados perante a tua face. Abençoa, meu amo, a irmã Evelyn, a irmã Thaís. Abençoa a irmã Isabel. Abençoa a irmã Tainara. Abençoa de uma forma especial a irmã Vitória. Abençoa a Esther, a Raquel. Abençoa, meu amo Yahushua, o Breno, o irmão Isaac, o irmão Emerson. São jovens que estão aqui diante da tua presença, de joelhos dobrados perante a tua face, suplicando socorro em favor da salvação de suas almas. Livra esses jovens dos laços da morte. Livra esses jovens das enfermidades malignas. Livra esses jovens dos laços do passarinheiro, meu amo. Que eles possam crescer guardando esta palavra dentro dos seus corações. Oh, meu amo Yahushua, eu apresento nas tuas mãos a saúde da irmã Yumeri. Abençoa a saúde do seu corpo. Manifesta um avivamento no coração desta tua serva através da cura divina. Enfermidade desapareça deste corpo em nome do Salvador Yahushua. Desapareça desta casa, desta família. Em nome do Salvador Yahushua, não resista a enfermidade. Oh, meu amo, levanta esta tua serva para fazer a tua obra. Ajuda ela a contemplar coisas grandes e firmes através das nossas humildes orações.
Visita, meu Pai, toda a família do presbítero Paulo, que está, meu Pai, comovida pela perda deste ente querido deles, que partiu no dia de hoje, meu amo. Tu és poderoso para realizar obras maravilhosas. Consola toda a família do presbítero Paulo. Ajuda, meu amo, fortalecendo os que estão fracos, consolando os que estão desesperados, os que estão aflitos. Abençoa, meu amo, em teu nome a vida da Zilma. Sustenta a Zilma, meu amo, de pé perante a tua face. Consola o coração dela e fortalece o coração dela para ela suportar este momento de perda do filho dela, meu Salvador. Ajuda ela a perceber e contemplar a tua presença, fortalecendo ela. Oh, meu amo Yahushua, abençoa de uma maneira especial a vida da Francine, da Franciele, a vida de toda a família da irmã Keila. Abençoa grandemente, livrando da morte, livrando das enfermidades, livrando de todo perigo, de todo mal. Pai celestial, meu amo Yahushua, abençoa em teu nome a vida espiritual dos nossos irmãos da África, nos nossos irmãos do Canadá, os nossos irmãos da nação brasileira. Fortalece aqueles que estão fracos, cura aqueles que estão enfermos, trabalha de uma maneira especial na vida espiritual daqueles que estão recebendo estas mensagens, que estão recebendo estas orações. Visita a saúde desta irmã, deste irmão que está preocupado com a tua saúde. Oh, meu amo Yahushua, eu creio que na tua palavra reside todo o poder, tanto nos céus como na terra, para libertar o teu povo, para curar o teu povo. Sai doença, sai enfermidade, sai do nosso caminho, sai dos nossos lares, sai dos nossos ossos, dos nossos nervos, das vias respiratórias, dos nossos pulmões. Toda enfermidade que está lutando para ceifar o povo do Altíssimo, desapareça em nome do Salvador Yahushua. Abençoa o irmão Edmarcos, abençoa a sua família, abençoa o irmão João, a irmã Cleide, toda a família. Abençoa, meu amo, o irmão presbítero Paulo, a irmã Valéria e família. Abençoa a minha esposa, a saúde dela. Sai doença, sai enfermidade, toda doença que está alojada nos pulmões e nas vias respiratórias, sai, desapareça em nome do Salvador Yahushua. Oh, meu amo, reveste o teu povo de fé e coragem para batalhar, combater no bom combate através das orações em teu nome. É o que nós te pedimos e eternamente te agradecemos, hoje para todo sempre. Aminal. Aleluia. A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja sobre os vossos corações hoje para todo sempre. E aqueles que vão conservar estas palavras dentro de vossos corações, de todo o seu coração, por um ato de emuná, diz Aminal. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos.
Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua casa. A Shalom seja convosco, amados ouvintes.